gente. Meu nome é Alana Garcia, sou ginecologista e obstetra. E hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro Gineco Imagem, um podcast direcionado à saúde da mulher, onde eu e a minha amiga querida e maravilhosa, Clarice, nós iremos abordar temas super interessantes, temas onde nós vamos desvendar sobre a clínica, os exames de imagem e trazer para vocês informações claras, de forma fácil, que vocês tenham acesso e consigam, de uma forma muito simples, entender alguns sintomas e saber quando deve procurar um profissional de saúde. Olá, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui inaugurando esse primeiro podcast com vocês. O tema de hoje vai ser um pouquinho da nossa trajetória, de como que a gente chegou até aqui, por que que a gente tem essa parceria tão próxima, né? Para quem tem curiosidade acerca disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vida pessoal, profissional, um tantinho familiar. Isso mesmo. Nós somos amigas desde muito tempo, morávamos na mesma rua, mas a nossa intimidade maior começou já na época de cursinho, na época de terceiro científico, ali já terminando o ensino médio. Mas foi na enfermagem onde nós realmente criamos um vínculo de vida, um vínculo de irmandade, podemos dizer assim. Então, a partir do curso de enfermagem, onde nós cursamos alguns semestres juntas, antes de entrar na medicina, nós criamos esse laço, que é um laço bem forte, que eu acho que é para a vida inteira. Certamente, é para a vida. Eu comecei a cursar enfermagem na URCA junto com a Alana, moramos juntas no Crato por um semestre, porque, apesar de eu ter gostado muito do curso, não era ainda o curso que eu me via desde a infância. Então, eu optei por trancar o curso e estudar novamente, né? Fazer cursinhos, ir para Fortaleza, sofrer alguns bocadinhos por lá, como eu já coloquei em alguns destaques aí do Instagram. E aí, por isso, eu resolvi deixar a enfermagem, mas sou muito grata ao período que eu fiquei lá com as meninas, que eu morei, aprendi algumas coisinhas a mais com elas e a nossa parceria juntas começou desde então, né? Isso mesmo. E na enfermagem a gente criou o nosso vínculo e criamos vínculos com inúmeras pessoas maravilhosas, colegas hoje enfermeiras, que a gente vai levar para o resto da vida. Então, Clarice saiu no primeiro semestre e eu continuei ainda mais 3 semestres. E a URCA entrou em greve. Universidade pública, né? Tem dessas. E durante esse período da greve, eu optei por voltar a estudar, que eu também tinha o sonho de ser médica, e consegui realizar meu sonho. E quem diria? Passei novamente junto com a minha amiga Clarice. As coincidências, né, do acaso, mas que são coincidências para a vida, né, que definem e definiram muitas coisas da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E tudo foi muito difícil, mas aquilo que é muito difícil, lá no finalzinho a gente vê que vale muito a pena, né? São dessas dificuldades que a gente tira o melhor da vida, são desses desafios que a gente consegue o melhor da vida. E isso eu tenho em mente e não me arrependo de forma alguma de todo o esforço, de toda a dedicação que eu tive para chegar hoje aqui onde a gente está. Então, fiz cursinho novamente, fui para Fortaleza, tentei vestibular 5 vezes para poder passar aí na turma que a Alana também entrou, e fomos colegas de faculdade. Claro, como vocês já sabem, nós somos barbalhenses natas, fiéis... Genuinamente barbalhenses, eu costumo dizer. Fiéis à nossa cidade, super assim, culturais com relação ao que a gente defende da nossa cidade. E eu acho lindo mesmo a nossa cultura. Tenho orgulho de falar que sou barbalhense. Então, por esse motivo, né, eu desejei fazer a faculdade que era pública, só podia ser se fosse pública, porque eu não podia pagar faculdade particular, meus pais não podiam, então eu só queria se fosse na nossa cidade. Então, cursamos ali 6 anos de faculdade. Durante aí esse período, a gente optou, escolhemos aí as especialidades que a gente queria seguir. A Alana vai falar como é que ela passou a escolher a especialidade dela, e depois eu falo como eu escolhi a minha.
Na minha primeira aula, eu entrei na faculdade pensando em fazer geriatria. Morava com a minha avó, sempre tive muito contato com idoso e isso para mim era maravilhoso. E eu entrei na faculdade pensando em geriatria, mas na minha primeira aula de obstetrícia, eu disse, eu quero fazer esse negócio aí, eu quero cuidar de gestante, eu quero cuidar de mulher. E, a partir desse dia, eu já sabia, no 6º semestre, eu decidi qual seria a minha especialidade médica, que seria ginecologia e obstetrícia, que é a especialidade que eu tenho para a vida. Para mim é uma grande honra conversar com mulheres, entender a história das mulheres, sofrer com algumas mulheres, porque tem histórias que são extremamente tristes, tem histórias desafiadoras, tem histórias extremamente felizes. E eu fico muito honrada, orgulhosa de, em algum momento, fazer parte da história dessas mulheres. Isso, para mim, é muito, muito gratificante mesmo. Então, no 6º semestre da Faculdade de Medicina para a Vida, a ginecologia e obstetrícia foi a minha profissão. Muito bem. Semelhante aí à minha amiga Alana, eu também sempre tive esse desejo de cuidar um pouquinho aí da saúde da mulher, mas gostava muito, e ainda gosto, obviamente, do binômio mãe-bebê, né? Então, eu pensava em fazer ginecologia e obstetrícia até o 8º semestre, até o 9º semestre da faculdade, que é quando a gente começa a praticar algumas coisas mais na realidade dos hospitais. Então, eu passei por um estágio, por um mês, na radiologia, com um professor que eu tenho uma grande estima, que é o Dr. Marcílio Nicodemos, e ele, com o jeito peculiar dele, e divertidíssimo, extraordinário, ele conseguiu assim me tocar profundamente com relação à especialidade, com relação à radiologia e ao diagnóstico por imagem. E dali por diante, eu optei por isso e fui atrás disso, né? E quando a gente coloca uma coisinha assim na cabeça, a gente tem que lutar até conseguir, foi isso que eu fiz. E depois que eu terminei a faculdade, eu trabalhei um pouquinho na unidade básicas de saúde aí, tanto de Barbalha quanto de municípios adjacentes, como Jardim, que também é um município que eu tenho grande estima. E depois que eu trabalhei 3 anos nas unidades básicas de saúde, atendendo aí muita gente, eu optei por começar a residência médica, né? E, claro, mais uma vez eu queria fazer minha residência aqui na nossa região, né? E graças a Deus que tem radiologia e diagnóstico por imagem no Hospital Regional do Cariri, foi lá que eu fiz, com grandes mestres, com grandes professores também, que sou sempre grata, mas que, por ser um hospital mais voltado para emergência, traumas e acidentes vasculares, eu não tive muito contato com a saúde da mulher durante a residência. E por mais que o contato foi pequeno, eu ainda guardava aquilo na minha cabeça, no meu coração, de encabeçar por essa área. Então, eu fui em busca de outros cursos após o término da residência e fui me especializando nessa área. E fui gostando e fui amando, e hoje eu faço o que realmente eu gosto, o que realmente eu amo, que é a área de saúde da mulher, que é a área da medicina fetal. E eu acho que quem me acompanha por aqui sabe como é gratificante, né? Tanto o carinho que eu ofereço quanto o carinho que eu recebo, né? O reconhecimento de um trabalho exaustivo que a gente faz nessa área que a Alana tá citando, que realmente é uma área muito importante. A mulher é o centro de muitas da nossa convivência. Eu acho que sem a mulher a gente não seria assim a mesma coisa, né? O mundo não seria o mesmo se não houvesse a mulher. Então, eu sou muito grata, muito grata, muito grata a Deus, muito grata a todos que participaram dessa minha formação, dessa minha escolha, à minha família, aos meus amigos e a todos os pacientes que garantem um pouquinho aí a sua presença lá próximo da gente, que confiam um pouquinho da sua saúde a gente. E é para isso que a gente está aqui, é para a gente compartilhar um pouquinho dessa vivência e de algumas informações que são importantes para a gente e também para vocês. Isso mesmo. E assim como Clarice, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu também passei longos 3 anos na atenção primária, até finalmente optar pela ginecologia e obstetrícia, fazer prova de residência. E, graças a Deus, também tinha a minha especialidade aqui.
Eu sou casada, tenho filhos, e quando eu entrei na residência, eu já tinha meus filhos, e para mim era uma prioridade realmente ficar na região. Tanto porque a minha região é o local que eu nasci, cresci, e quero continuar, quero formar minha carreira, como também eu não queria ficar distante da minha família. Então, era muito importante para mim continuar aqui próximo do meu esposo, dos meus filhos, de todos os familiares. Então, foram 3 anos de residência médica e 3 anos árduos, que a residência médica de ginecologia e obstetrícia é realmente muito puxada, a maternidade cobra muito da gente, muitos plantões, enfim. Mas foram todos necessários e cada momento vivido, cada plantão, cada ambulatório foi essencial para a minha formação, para quem eu sou hoje como profissional. E quando terminei a residência, apesar de já ter o título, já ser residente, a gente sempre tem uma coisinha faltando, que é um a mais. A gente que gosta de estudar, gosta de estar sempre acima, à frente do conhecimento, a gente sempre quer buscar mais. Então, quando eu terminei a residência, a gente estava começando a pandemia, na verdade, eu terminei a residência e pouco depois começou a pandemia. Então, o primeiro ano foi de muito trabalho, mas um trabalho mais em plantão de obstetrícia, um trabalho mais de hospital, porque a gente não pôde realmente ir logo para o consultório. No primeiro ano, a gente já abriu o consultório começando em 2021, foi quando realmente pôde ser aberto novamente as clínicas e tudo, porque a gente passou um período bem complicado da pandemia, que foi logo no finalzinho da nossa residência. E a gente já tinha o projeto de juntas, claro, abrir a clínica. E essa necessidade de mais conhecimento, necessidade de mais atenção às nossas pacientes, foi fazendo com que nós buscássemos, nos melhores centros, especializações a mais. Então, logo fiz a especialização em cirurgia minimamente invasiva e ginecologia oncológica pelo Hospital Sírio-Libanês. E, logo em seguida, entrei em uma outra especialização de patologia do trato genital inferior e colposcopia, que é realmente o que eu também amo fazer. Então, a obstetrícia, a partir do cuidado materno-infantil, materno-fetal, para mim é muito importante, mas a parte da ginecologia me encantou de uma forma que eu não sei nem descrever. Então, realmente é o que eu amo hoje fazer de verdade, e eu sou muito grata por ter conseguido. Muito bem. E aí, como é que a gente consegue, né, conciliar a nossa vida pessoal, familiar? Tanto a Alana tem filhos quanto eu. Nós duas temos 2 filhos e nós trabalhamos diariamente. A Alana ainda trabalha em plantões e alguns finais de semana. Como é que a gente consegue conciliar, né, a vida de mãe, de mulher, de profissional e conseguir dar certo, como vem dando, graças a Deus? É bem difícil. Eu digo que dá certo e, ao mesmo tempo, tem hora que eu fico com medo de não estar dando certo. Mas, graças a Deus, no dia a dia, eu tenho um esposo muito parceiro que me ajuda muito na criação dos filhos, e é incrível a forma como ele me ajuda nesse sentido. Um beijo pro meu maridinho querido. Então, assim, realmente, eu acho que a ajuda do companheiro, dos familiares, e é muito importante. Mas isso gerou alguns traumas nas crianças, viu? Se você perguntar aos meus filhos o que é que eles querem ser, eles, médico, não. Minha filha diz logo, médico, não, trabalha muito, ainda dá plantão noturno. Então, assim, a gente tenta ser o melhor possível e, às vezes, a gente se cobra mais do que o que a gente deveria. Então, enfim, eu acho que eu estou conseguindo. Tem hora que eu fico na dúvida, mas a gente segue sempre tentando ser a melhor mãe que eu posso ser para os meus filhos, porque eles merecem a melhor mãe do mundo. Muito bem, é isso mesmo. É sempre um desafio para a gente, né? Eu acho que tanto na área profissional, quanto na área da maternidade, quanto na área de casamento, é sempre um desafio a gente conseguir executar ali tudo como a gente gostaria que fizesse. É muito difícil a gente conseguir isso, mas eu acho que a rede de apoio é essencial. Sim. Em todas essas fases, em todas essas ações. Seja na maternidade, então eu tenho uma mãe que também me ajuda muito, eu tenho um marido que me ajuda muito, a gente divide atividades, seja na profissão, então a gente tem que se dedicar. Quando a gente está no trabalho, a gente se dedica ao trabalho, para fazer o melhor trabalho.
né, para exercer a melhor função. Quando a gente está em casa com os nossos filhos, eu tento me dedicar exclusivamente aos meus filhos, ao meu esposo, para a gente fazer o que tem de melhor, para a gente dar o que a gente tem de melhor. E assim é em todas aí as fases da nossa vida, né? Então, eu acho que é assim que a gente consegue superar cada dificuldade, cada desafio. Claro que a gente falha, claro que a gente erra, é claro que a gente podia ser um pouco melhor, dar um pouco mais, mas eu acho que pensando dessa forma, eu consigo me equilibrar um pouco mais em cada atividade, em cada função. Quando eu estou no trabalho, eu me dedico ao trabalho. Quando eu estou em casa com os meus filhos, eu me dedico a ele, à minha família, e o resto não importa, né? Isso mesmo. E a clínica, ela já era plano, desde a época da residência. Nós cursamos residências diferentes, mas em momentos iguais. Então, a gente já tinha um plano de trabalhar junto. A Clarice sempre manifestou o desejo de trabalhar com saúde da mulher, que é justamente a minha área. E de todas as opções que ela tinha dentro da radiologia, ela optou por essa área, que é realmente maravilhosa. Então, nós abrimos a clínica e, desde o primeiro dia de agenda, nós fomos extremamente abençoadas. Eu costumo dizer a ela. Tem gente que diz que é sorte. Eu acho que sorte tem um pouquinho também, mas tem bênçãos de Deus, e tem esforço, e tem dedicação. E, graças a Deus, a clínica, desde o primeiro dia, ela está sendo um sucesso. E eu só tenho a agradecer pela parceria, a minha amiga. E, cada dia mais, a gente está conseguindo se dedicar mais, se especializar mais e trabalhar em nichos cada vez mais específicos, e isso faz a gente se tornar profissionais cada vez melhores. Fica muito mais fácil a gente dominar menos assuntos, dominar menos variedades de conteúdos, porque a gente se torna cada vez mais especializada em alguns setores, e isso é importante. É impossível um médico saber tudo. Sim. É impossível qualquer profissional saber tudo. Então, a gente tem que se especializar e se dedicar a áreas que têm maior afinidade, para que a gente possa evoluir melhor na profissão e fornecer para a paciente aquilo que ela está realmente precisando dentro da nossa especialidade. E outra coisa, né? A gente, como médicos, nós não trabalhamos sozinhos, né? Independente da especialidade, a gente sempre trabalha com outra especialidade junto, na maioria das vezes. A maioria dos pacientes requer uma equipe multi-especializada, multiprofissional. Então, eu acho que a nossa parceria também veio muito da necessidade do trabalho conjunto, né? Então, eu acho que a gente ajuda muitas mulheres, a gente ajuda muitos pacientes quando a gente trabalha em conjunto. Sim. E eu e a Lana, independente da nossa parceria de vida, de amizade, a gente tem parceria também de especialidade. A gente conversa sobre algumas pacientes que a gente tem em conjunto, a gente discute o que é o melhor para aquela paciente antes da gente tomar qualquer decisão. E eu acho isso um ponto-chave para qualquer paciente. Sim, quando certeza. A gente conversa. Vocês não têm noção do benefício que é para a paciente essa conversa do obstetra com o radiologista, com o ultrassonografista, essa conversa do ginecologista com o ultrassonografista. Para vocês terem ideia, quando Clarice encontra alguma coisa em comum em alguma paciente nossa, ela me liga, ela diz: amiga, o exame da paciente tal deu isso antecipa algumas condutas, isso é melhor para a paciente, com certeza. Como também pacientes ginecológicos. Ultrassonografia, gente, é um exame bem complicado. É um exame extremamente, unicamente, totalmente examinador dependente. Clarice trabalha com isso e sabe. Então, tem paciente que chega para mim e a gente, durante a consulta, o exame físico, a gente elabora hipóteses diagnósticas. Quando a gente vai pedir uma ultrassonografia, a gente faz uma cartinha, a gente faz um pedido, eu digo lá. Já teve situações de eu avisar: eu quero avaliar a espessura do endométrio, por exemplo. E a paciente foi fazer um ultrassom, e a paciente vem com a ultrassom que não descreve a espessura do endométrio. Então, ela foi fazer um ultrassom especificamente para isso. E não tem essa espessura. Apesar de ser um dado que eu acho que é essencial, não tem como ter uma transvaginal sem ter a espessura do endométrio. Sim. Mas tinha uma cartinha minha falando dos sintomas
e avisando, por favor, mensurar a espessura do endométrio. E a paciente volta sem isso. Então, o médico que avaliou, no mínimo, ele nem leu a carta. Enfim. Então, assim, é examinador dependente. E precisa de uma atenção. Às vezes eu acho que eu vou começar fazendo transvaginal, porque transvaginal é mais fácil. Não é mais fácil, gente. A vida das pacientes, os diagnósticos dependem do ultrassom. Tem paciente que eu só consigo fechar o caso, só consigo fechar o diagnóstico depois de uma ultrassonografia. E a gente elabora hipóteses diagnósticas e a paciente vem para mim com ultrassom normal. Como assim normal? Pois é. As mulheres, vamos repetir esse ultrassom. Então, a gente tem essa conversa. Às vezes, já teve paciente... tem um caso específico de uma paciente em comum nossa que Clarice fez a ultrassom primeira e ela viu minha cartinha dizendo os sintomas e tudo, e ela fez a primeira ultrassom em uma determinada fase do ciclo e o ultrassom foi normal. Mas ela viu a cartinha, ela conversou com a paciente durante o exame, ela disse, não, você vai voltar em tal fase do ciclo. E o problema foi encontrado. Tá entendendo? Então, assim, depende muito dessa conversa, dessa atenção. E é muito bom para mim, gente. Vocês não têm noção do quanto é bom para o ginecologista, para o obstetra, ter uma ultrassonografista para chamar de sua. Engraçado. E aí, algumas pessoas também me perguntam por que dentro da área da radiologia, que, para quem não sabe, radiologia são métodos diagnósticos de imagem, vários. Mamografia, ultrassonografia, ressonância, tomografia. Tem muitos outros exames de imagem que a gente pode trabalhar dentro da radiologia, mas eu escolhi especificamente a ultrassonografia. Ah, doutora, mas por que você escolheu a ultrassonografia? A ultrassonografia é um método dinâmico, é um método que eu capto as imagens da forma como eu acho que é conveniente para mim, como médica radiologista, examinar aquela determinada patologia. A ultrassonografia me mantém próximo das pacientes, então eu converso, eu olho no olho, eu entro na história daquela paciente e a gente se envolve. Há uma relação médico-paciente fantástica, incrível. Quem é minha paciente aqui, que me acompanha, sabe. Então, eu me apaixonei pelo método. Eu me apaixonei pela ultrassonografia muito por conta disso. Porque eu consigo descobrir junto ao paciente o que eu preciso saber para o melhor diagnóstico. Para um diagnóstico mais assertivo. Muitas vezes, na tomografia ou na ressonância, essa aproximação não existe. Ou quando existe, existe de forma muito pouquinho. E na ultrassonografia, não. Esse acesso é muito maior. Então, essa eu acho que foi a grande razão pela qual eu escolhi esse método de imagem, que eu tanto amo, tanto amo. E quando a gente fala de parceria, a gente, claro, trabalha juntas, trabalha na mesma clínica, mas a gente também tem outros parceiros. Então, tem pacientes minhas que fazem os exames com outros ultrassonografistas muito bons aqui na região também, que a gente também consegue conversar, assim como Clarice tem pacientes inúmeros de outros ginecologistas, e ela faz questão de ter a mesma conversa. Então, a gente está falando, como exemplo, pacientes em comum, porque a gente está aqui juntas, mas a gente também trabalha com inúmeros outros profissionais aqui da região que são maravilhosos. Verdade, que eu também devo lembrar que me confiam muito dos seus exames e eu fico muito grata pela confiança, muito grata pela indicação. Muitos profissionais ginecologistas colegas indicam para fazer o exame lá comigo e eu só tenho que agradecer a todos eles. A Alana, por estar mais próxima, faço mesmo muitos exames para ela, mas faço muitos exames para outros e sou extremamente grata por isso. E aí eu queria perguntar para você, doutora Alana, diante de toda essa conversa aqui acerca da nossa especialidade, da nossa trajetória, da nossa vida, o que você mais se orgulha assim na sua caminhada? O que você acha que realmente valeu a pena tudo isso? Olha, eu acho que é muito, muito, muito bom a gente olhar para trás e ver que a gente teve uma trajetória crescente. Eu vim realizando sonhos. Então, um sonho de infância era me tornar médica, na faculdade era fazer a residência, na residência era me especializar cada vez mais, abrir a clínica, encher a clínica de pacientes. Então, a gente tem muito orgulho da trajetória profissional e eu acho que conseguir conciliar isso com a minha família, que é tudo para mim, eu acho que vem sendo um motivo de grande orgulho.
Porque nós, mulheres, nós temos essa dinâmica, nós temos essa necessidade de ter que crescer profissionalmente, mas a gente tem que dar assistência em casa, e, enfim. Então, o orgulho da minha trajetória como profissional, como mulher, como mãe, como pessoa. Então, assim, olhar para trás e ver que os sonhos estão sendo realizados, porque eu sempre ando saindo da minha zona de conforto, atrás de um novo sonho. E quando a gente foi idealizar agora esse projeto novo, que a gente está estreando hoje, o Ginecoimagem, eu conversando com Clarice, e eu digo a ela, eu tenho muitos planos. A dificuldade é botar os planos em prática. Então, juntas, fica mais fácil. Então, a gente vai realizando sonhos e tendo orgulho de tudo isso. E o meu maior orgulho, eu acho que é isso, é olhar para trás e ver que eu tenho uma trajetória limpa, uma trajetória, para mim, linda também. Verdade, amiga, e é mesmo. E aproveitando aí esse gancho, o que mais me orgulha, acho que disso tudo aí, de todo esse percurso, é, tanto meu quanto a Alana também deve sentir a mesma coisa, é a determinação. Eu acho que se a gente não tiver determinação para a gente chegar onde a gente planeja, não adianta planejar, né? Então, tem que colocar em prática? Tem. Mas se você não tiver determinação para fazer aquilo, você não chega a lugar algum. Então, tem um livro que eu já li, que eu gosto muito, li inclusive recentemente, que chama Ponto de Inflexão. É de um empreendedor, um escritor, Flávio Augusto, se eu não me engano, que ele coloca nesse livro muitos pontos de inflexão da vida dele. E o ponto de inflexão, tirando a definição da matemática, é aquele local que ou você pula ou você volta. Se você volta, você vai ficar com aquela ideia de que eu não tentei, eu podia ter tentado, e se eu tivesse tentado, o que tinha acontecido? Então, fica aquela insegurança, aquela falha por não ter tentado. Mas se você tem determinação, se você pula, mesmo sem saber se vai ter uma cama elástica ali para lhe segurar, você se joga sem saber o que vai acontecer, o que você está esperando disso ali, mas se você pula em direção ao que você tanto almeja, tanto planeja, existe a chance de dar errado? Existe. Mas só pela sua determinação e sua coragem, a maior chance, a maior probabilidade é de dar certo. Então, eu acho que os pontos de inflexão que eu tive na minha vida, de trancar a faculdade de enfermagem, de decidir voltar a estudar no cursinho, de decidir ir para Fortaleza, sofrer um pouquinho, de tentar 1, 2, 3, 5 vezes o vestibular para a medicina até conseguir, de escolher a especialidade e só fazer se fosse na região, porque eu tinha filhos, tinha família e só queria fazer aqui. Então, eu acho que tudo isso foram pontos de inflexão na minha vida. E que hoje eu tenho certeza que se tivesse 10 abismos para eu pular, eu não voltaria. Eu iria pular, porque eu acho que é isso a melhor parte da vida. É você construir a sua história diante da sua determinação e da sua coragem. Eu me orgulho da sua, tenho certeza que você se orgulha da minha. Com certeza. A gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história. Eu espero que quem acompanhou aí um pouquinho também tenha alguns motivos para se orgulhar da nossa história, tem alguns motivos para ir até a clínica e até o consultório e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vem aí o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha linda, é uma campanha rosa para as mulheres buscar aí o autoconhecimento, para buscar a saúde, para buscar o rastreamento e prevenção do câncer de mama, principalmente. Mas é um mês para a gente lembrar de todos os aspectos da área da saúde da mulher, né? E a gente vai estar lá esperando aí quem nos procurar, quem quer colocar a sua saúde em dia. E vai ser um mês maravilhoso. A gente espera todo mundo lá com a gente. Isso mesmo, gente. Então, o Outubro Rosa está chegando. E apesar de eu dizer que não é só o outubro, mas o outubro é um mês que todos os holofotes estão voltados para a saúde da mulher. Então, é um mês que a televisão fala sobre isso, a rádio fala sobre isso, os outdoors falam sobre isso, os Instagrams falam sobre isso. Então, fica lembrando a mulher, seu exame está em dia?
Você já se cuidou esse ano? Você já se priorizou esse ano? Então, é importante, gente. Tem que se priorizar em algum momento do ano. E o Outubro Rosa está aí para lembrar vocês que tem que fazer os exames de rotina. Tem que estar com a saúde em dia. Tá certo? Então, foi muito bom nossa conversa. Muito bom. E é sempre bom demais conversar com Clarice. Então, assim, se a gente fosse conversar aqui, a gente ia passar o resto da vida todo conversando. Certamente. E eu queria convidar vocês para estar sempre acompanhando o nosso podcast, que está começando hoje. Hoje é só um pinguinho, uma gotinha d'água para todo um conteúdo que a gente vai organizar para vocês. E esse planejamento vem de uma dificuldade que a gente percebe entre as pacientes, entre as mulheres em geral, que é o desconhecimento. A gente tem que entender, a gente tem que saber para a gente poder ter aquele sintoma como uma coisa importante. Então, tem pacientes que nos procuram que têm uma dor, que têm um corrimento, que têm um sintoma há meses, às vezes há anos, e não se cuida, não valoriza. Então, a gente vai estar aqui. O planejamento é ser uma vez ao mês, trazendo para vocês temas e a abordagem sobre a clínica, as formas de diagnóstico por imagem e os tratamentos para a gente entender as formas de diagnosticar e possibilidades de tratamento para as doenças mais prevalentes na saúde da mulher. Então, hoje é só uma gotinha d'água de muita coisa que vem por aí. Isso aí. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui junto com a gente, participou, que escutou um pouquinho da nossa história. A gente vai trazer os próximos podcasts nos próximos meses. Vocês tenham certeza que vão gostar muito. Agora a gente vai dar uma pausa. Vamos fazer alguns takezinhos para os próximos vídeos que vocês vão ver nas redes sociais aí dos próximos dias. Gente, muito obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.